O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O pai dele entrou no seu quarto e destruiu seu videogame porque achava que ele jogava demais ao invés de estudar. O menino ficou muito triste e resolveu se vingar fazendo a mesma coisa na moto do seu pai. Quando o pai viu isso, ficou em choque e percebeu que ensinou a lição errada pro seu filho. E no dia seguinte, comprou um Nintendo Switch pra ele. Só que anos depois, o menino conseguiu um bom trabalho. Ele guardou dinheiro e comprou uma moto novinha pro seu pai. O que acontece se você ficar no shopping depois de fechar? Esse cara resolveu testar isso. Ele colocou uma barraca atrás da escada e encheu ela com mantimentos, além de uma cama, mesa com computador e uma cadeira. Ele conseguiu viver assim por 6 meses, sem que ninguém percebesse a sua presença. Ele disse que fez isso porque precisava de um lugar calmo pra estudar pra uma prova, e que ali era silencioso. Ele foi preso, e eu não sei se ele passou na prova ou não. O menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. O menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. O menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma estrada que os carros
carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma estrada que os carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma estrada que os carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Esse cara tava muito bravo que o cinto dele tava solto. E pra resolver, fez um cinto pro cinto dele. Só que a ponta continuava solta. E aí ele fez um cinto pro cinto do cinto. Só que também tinha o mesmo problema. E aí ele fez um cinto pro cinto do cinto do cinto. E esse tinha imãs pra não ter esse problema. E aí ele transcendeu. Imagina tirar tudo isso a hora que ele for cagar. Esse cara foi no salão cortar seu único fio de cabelo. Ele foi super bem tratado. Lavaram um fiozinho com cuidado, com produtos muito bons. Pentearam direitinho e cortaram o tanto que ele pediu. Finalizaram com creme e estilizaram. No fim, ele recebeu produtos de cabelo e cobraram R$200 pelo corte. Esse menino foi longe demais por pizza. Numa escola, toda sexta-feira era dia da pizza. E o refeitório preparava 30 pedaços de pizza de pepperoni. Só que se elas acabassem, você precisaria esperar a próxima semana pra comer. Um menino chamado Darren adorava pizza e sempre corria até o refeitório pra garantir o seu pedaço. Mas um dia ele chegou tarde. E quando ele chegou na fila, avisaram que já não tinha nenhum pedaço. Ele ficou muito bravo, mas resolveu esperar até a próxima semana. E na sexta, ele saiu mais cedo da aula. Mas quando chegou, a pizza de novo já tinha acabado. Na semana seguinte, bem na hora que o sinal tocou também o alarme de incêndio. E a escola inteira precisou ser evacuada. Mas depois de meia hora, quando todo mundo voltou, todas as pizzas já tinham sumido. E quando reviram as câmeras, o diretor descobriu que o Darren tinha comido todos os pedaços. Ele foi suspenso, nunca mais voltou pra escola e dizem que a família dele foi processada. Mas eu acho que valeu a pena. Esse menino foi longe demais por pizza. Numa escola, toda sexta-feira era dia da pizza. E o refeitório preparava 30 pedaços de pizza de pepperoni. Só que se elas acabassem, você precisaria esperar a próxima semana pra comer. Um menino chamado Darren adorava pizza e sempre corria até o refeitório pra garantir o seu pedaço. Mas um dia ele chegou tarde. E quando ele chegou na fila, avisaram que já não tinha nenhum pedaço. Ele ficou muito bravo, mas resolveu esperar até a próxima semana. E na sexta, ele saiu mais cedo da aula. Mas quando chegou, a pizza de novo já tinha acabado. Na semana seguinte, bem na hora que o sinal tocou também o alarme de incêndio. E a escola inteira precisou ser evacuada. Mas depois de meia hora, quando todo mundo voltou, todas as pizzas já tinham sumido. E quando reviram as câmeras, o diretor descobriu que o Darren tinha comido todos os pedaços. Ele foi suspenso, nunca mais voltou pra escola e dizem que a família dele foi processada. Mas eu acho que valeu a pena. Esse homem foi longe demais por sushi. Em 2023, um restaurante fez uma promoção absurda. Qualquer pessoa que tivesse salmão no nome poderia comer um rodízio de sushi inteiro de graça. Só que um homem gostava demais de sushi. O Chang pesquisou e descobriu que a lei permitia que você mudasse de nome quantas vezes quisesse. E pra testar isso, mudou seu nome algumas vezes por coisas que incluíam salmão, como Grande Salmão e Salmão Celestial do Oceano Sagrado. Mas na terceira vez que ele mudou de nome, descobriu um detalhe. Ele tinha lido errado e a lei só permitia que você mudasse de nome 3 vezes. E ele ficou pra sempre com o nome Sonho de Salmão em todos os seus documentos. Ah, e outras 150 pessoas também mudaram o seu nome durante essa promoção, pra coisas que incluíam salmão. Esse homem foi longe demais por sushi. Em 2023, um restaurante fez uma promoção absurda. Qualquer pessoa que tivesse salmão no nome poderia comer um rodízio de sushi inteiro de graça. Só que um homem gostava demais de sushi. O Chang pesquisou e descobriu que a lei permitia que você mudasse de nome quantas vezes quisesse. E pra testar isso, mudou seu nome algumas vezes por coisas que incluíam salmão, como Grande Salmão e Salmão Celestial do Oceano Sagrado. Mas na terceira vez que ele mudou de nome, descobriu um detalhe. Ele tinha lido errado e a lei só permitia que você mudasse de nome 3 vezes. E ele ficou pra sempre com o nome Sonho de Salmão em todos os seus documentos. Ah, e outras 150 pessoas também mudaram o seu nome durante essa promoção, pra coisas que incluíam salmão. Esse estudante foi longe demais porque não estudou pra uma prova. Em 2013, El Duquin ia ter uma prova em poucas horas e não tinha conseguido estudar. E pra se livrar dela, teve um plano bizarro. Ele baixou um navegador que não dava pra rastrear, pra enviar e-mails anônimos pra sua faculdade Harvard, dizendo que tinha colocado várias bombas dentro da universidade e que elas explodiriam no dia da prova. O plano dele funcionou e todas as
provas foram canceladas. Só que o Kim esqueceu de um pequeno detalhe. Ele tinha enviado as ameaças usando o Wi-Fi público da faculdade. E quando a polícia investigou, viu que de todos os alunos, só um tinha sido burro o suficiente de usar um navegador anônimo naquele dia. O Kim foi interrogado e confessou o crime. E pegou 4 meses de prisão domiciliar. E também foi expulso de Harvard. Esse estudante foi longe demais porque não estudou para uma prova. Em 2013, El do Kim ia ter uma prova em poucas horas e não tinha conseguido estudar. E para se livrar dela, teve um plano bizarro. Ele baixou um navegador que não dava para rastrear, para enviar e-mails anônimos para sua faculdade Harvard, dizendo que tinha colocado várias bombas dentro da universidade e que elas explodiriam no dia da prova. O plano dele funcionou e todas as provas foram canceladas. Só que o Kim esqueceu de um pequeno detalhe. Ele tinha enviado as ameaças usando o Wi-Fi público da faculdade. E quando a polícia investigou, viu que de todos os alunos, só um tinha sido burro o suficiente de usar um navegador anônimo naquele dia. O Kim foi interrogado e confessou o crime. E pegou 4 meses de prisão domiciliar. E também foi expulso de Harvard. Esse homem foi mordido por um tubarão, mas isso salvou a vida dele. Eugene Finney estava de férias na praia com a família. Ele entrou no mar pra nadar, mas logo sentiu uma pancada nas costas. E saiu sem entender o que tinha acontecido. Foi aí que ele viu várias pessoas gritando e a filha dele falou que ele estava machucado. E aí ele finalmente percebeu que tinha sido atacado por um tubarão. Ele ficou com alguns machucados que não eram tão graves, mas mesmo assim preferiu ir pro hospital. Mas um exame detectou algo que ninguém sabia: um câncer no rim direito. E só graças ao ataque de tubarão eles descobriram a tempo e conseguiram tratar. E agora ele tá saudável. Esse homem foi mordido por um tubarão, mas isso salvou a vida dele. Eugene Finney estava de férias na praia com a família. Ele entrou no mar pra nadar, mas logo sentiu uma pancada nas costas. E saiu sem entender o que tinha acontecido. Foi aí que ele viu várias pessoas gritando e a filha dele falou que ele estava machucado. E aí ele finalmente percebeu que tinha sido atacado por um tubarão. Ele ficou com alguns machucados que não eram tão graves, mas mesmo assim preferiu ir pro hospital. Mas um exame detectou algo que ninguém sabia: um câncer no rim direito. E só graças ao ataque de tubarão eles descobriram a tempo e conseguiram tratar. E agora ele tá saudável. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão, cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime, e colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão, cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime, e colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão, cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime, e colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites. Esse cara foi pra Itália só pra irritar italianos. Cortou o macarrão com uma tesoura, meteu ketchup na pizza, colocou água no café, que nojo. Comeu a pizza dobrando ela com a mão, cortou só a borda da pizza, esse eu acho que é crime, e colocou ketchup no espaguete. Passou dos limites, passou dos limites.